Espero que estejam todos bem, né? Nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas online, que é a forma que a gente tem aí de estar passando conteúdo para vocês, né? Já está ocorrendo essa pandemia aí, que é uma situação bastante adversa, uma situação atípica, ninguém nunca viveu isso, né? Então, é algo bastante complicado, né? Mas é uma forma que a gente tem de passar conteúdo para vocês, espero que esteja funcionando. E eu, né, me mantenho aí aberto a sugestões. Às vezes está funcionando uma metodologia diferente, né, da que eu estou utilizando. Então, peço que vocês deem as sugestões aí para que a gente possa ter o maior aproveitamento possível, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre a prova que vocês tiveram aula passada e aí vamos dar sequência no conteúdo. Vamos falar hoje sobre graus dia, número de horas de frio. Vamos abordar um conteúdo novo, tá? Em relação à prova, a prova ela tinha modelos diferentes, tá? Não eram provas iguais. Na questão de múltipla escolha, o que mudava? Mudava a ordem das respostas, tá? Então, alguns copiaram do colega aí que tinha a prova de outro modelo e acabaram errando as questões, tá? Então, isso até ficou bastante nítido. E a parte de cálculo, aí era dividida, né, em 4 datas diferentes, então seriam 4 tipos de cálculos diferentes, tá? Vou falar um pouco sobre eles e aí eu vou mostrar aí o gabarito para que vocês possam estar conferindo isso. De modo geral, todo mundo, grande maioria aí foi muito bem na prova, tá? Parabéns aos que estudaram. Sabe, né, que em função da prova ser à distância, vocês podem se comunicar um com o outro, vocês têm acesso a todo o material, né? Então, aí teve muita gente que se aproveitou disso para relaxar, né, não estudar, e mesmo assim conseguiu notas boas, tá? Conseguiu uma nota boa. Só, né, tomar cuidado em relação a isso, porque a próxima prova ela vai ser presencial, não vai ter toda essa facilidade, né? A complexidade vai aumentar um pouco mais, e aí corre o risco do seguinte, você cai numa prova sub, tá? E aí vai cair o conteúdo dessa prova agora e mais o conteúdo da prova que você teoricamente não estudou para ela, tá? Então, isso pode ser um certo problema. Então, sugestão é que estudem, tá? Continuem estudando, continuem se dedicando. Matéria não é difícil, a gente passa todas as ferramentas aí, inclusive os roteiros que vocês tiveram acesso, vão continuar tendo acesso a roteiro, simulado e tudo mais. Mas é preciso ter um pouco de dedicação e estudando para não ter nenhum tipo de problema lá na frente, tá? Então vamos lá, eu vou colocar agora aqui a tela do computador para a gente dar uma olhada em um dos modelos de prova e vou disponibilizar o gabarito da prova para vocês, tá? Então esse aqui é um dos modelos de prova, tá? Tinham vários outros modelos aí, como eu havia comentado. O peso da prova era 80 pontos, certo? Sendo 50 pontos as questões de múltipla escolha e 30 pontos a questão de cálculo, somando aí 80. 20% corresponde aos trabalhos, né? 2 vocês fizeram em sala e me entregaram, e o terceiro é referente ao simulado, tá? Quem fez os 3 trabalhos teve 2 pontos, ok? Então, aqui, as orientações sobre a prova. As questões, elas podiam estar embaralhadas, tá? Não necessariamente vai seguir a mesma ordem que está nesse exemplo aqui. Então, primeiro teve a questão do engenheiro agrônomo, né, aí da La Salle, né, algum de vocês aí, gerenciando uma área irrigada, né, e aí precisa de dados meteorológicos para poder gerir, para saber a quantidade de irrigação que precisa aplicar. Então, o que o profissional precisa ver, né? Vai ter que ver o tempo, né? O tempo é o estado atual da atmosfera. Então, no dia a dia aí a cultura vai se desenvolver e aí vão ter variáveis climáticas que vão fazer com que haja mais ou menos demanda de recurso hídrico, mais ou menos evapotranspiração. Então, era necessário ver o tempo, né? Com dados em tempo real aí para poder tomar as decisões, tá?
A segunda parte, meio parecida, também fala sobre o tempo, só que ela fala aqui em normal climatológico de 30 anos. Então, isso aqui não é tempo, isso aqui é clima, tá? Essa normal aqui está referente a clima. O que a gente precisa observar para manejar uma área irrigada, por exemplo, é o tempo, tá? Depois a gente foi aqui para elemento e fator climático. A gente viu que o elemento ele varia durante o tempo e que o fator climático ele condiciona o elemento, tá? Então aqui temperatura, ela varia, né, bastante com o tempo e aí os fatores influenciam nela. Então trata-se de um elemento. Latitude, vegetação, época do ano, esses três aqui são fatores, né? Então eles não variam tanto, influenciam aí nos elementos. Umidade relativa ela varia bastante, é influenciada pelos fatores, tá? Então seria 1, 2, 2, 1, ok? Pode ser, e aí em outro modelo ela está em outra posição aqui, essa resposta. Outra questão aqui, então está falando aí sobre dia, noite, estação do ano, né? A movimentação da Terra, vários tipos de movimento. A única que estava completa aqui seria essa aqui, ó, o movimento de rotação, a velocidade dele, né, que é 360 graus em 24 horas, e aí isso gera alternância entre dia e noite. O restante não vai estar correto, uma das informações aí vai estar inadequada. Aqui do sistema de coordenadas celeste, a gente falou sobre o plano do equador celestial, né? É o prolongamento aí do plano do equador terrestre até a extremidade da esfera celeste. Depois a gente foi aqui a questão 15 de agosto, em Lucas do Rio Verde, correto afirmar, tá? Seria que o ângulo horário aumentou das 13h30 às 15h30 e ficou igual a zero ao meio-dia. O ângulo horário ele está relativo ao meridiano solar e o meridiano do local, tá? Ou seja, o ângulo que está o meu meridiano local em relação aonde que está a posição do Sol, tá? Então, no período da manhã, o ângulo começa grande, ele vai diminuindo até chegar meio-dia. E à tarde, ele vai zerar, né? E aí, à tarde, após o meio-dia, ele vai abrindo o ângulo até chegar ao final da tarde, que vai ser o maior ângulo horário do dia. Então, ele vai aumentando, né? Como é à tarde, das 13h30 às 15h30, ele aumentou e ficou igual a zero meio-dia. O outro aqui também, falando uma data, um determinado horário, Lucas do Rio Verde, tá? O que aconteceu aí? Então, o que vai estar correto aqui vai estar relativo à declinação solar. Declinação solar ela tem a ver com inclinação do eixo da Terra em relação à perpendicularidade dos raios solares. Tá? Então, dependendo da época do ano, isso varia. Porém, a gente está falando de um dia. Nesse dia, essa variação foi muito pequena. Então, ela depende da época do ano, não de um período ou de um horário específico, né, em determinado local. Tá? Então, a latitude ou o local que eu tiver não vai influenciar. O que vai influenciar é a época do ano. Então, não variou, né, a declinação solar. Depois a gente falou da radiação ultravioleta, tá? A gente viu lá, ela tem maior potencial energético, porque o comprimento de onda é pequeno. E aí viu aqui que ela pode causar mutação, fotoinibição, né? Mas aí as plantas têm dispositivos para se proteger desse tipo de radiação, tá? Inclusive, é um tipo de radiação que ela é utilizada para esterilizar, né, materiais em estufa. É utilizado esse tipo de luz ultravioleta para fazer esterilização de equipamentos, né? Estufa, que eu digo, de laboratório. E em ambientes protegidos, ela também é utilizada aí para esterilizar fungos, né, e doenças em plantas também, tá? No local de produção em ambiente protegido. Depois a gente viu lá sobre a radiação solar, que a gente queria saber aí qual tipo de onda que disponibiliza mais energia, tá? Então, quanto menor o comprimento de onda, né,
vai ser maior a frequência, e quanto maior a frequência, mais energia disponibilizada, ok? Depois a gente viu sobre o balanço de ondas curtas, e aí falando do albedo, né? O albedo corresponde à parte que é refletida. Então, por exemplo, o albedo na superfície da água ele é de 5%. Quer dizer o quê? Que 95% da radiação que chega na água é absorvida por ela e apenas 5% é refletido de volta. Depois a gente teve o balanço de ondas longas, né? E aí o que acontece? Durante o dia, os valores de onda longa, o balanço, né, de ondas longas geralmente ele é negativo, porque a superfície terrestre está mais quente do que a atmosfera. Então ela passa calor da superfície para a atmosfera, ok? Aqui tinha até uma correção que estava lá no gabarito, né? Aqui que corresponde à emitância da atmosfera mais a emitância da superfície. Lá no simulado, né, na verdade, ele estava a menos, né? Na verdade é mais, ok? Então, a gente teve a aula lá sobre balanço de ondas longas e é mais, ok? E aí depois a gente teve aqui aquela questão que era o cálculo, né? Era para fazer o cálculo da radiação na superfície, considerando o local, a data e o horário aqui do heliógrafo, né? Então era para vocês fazerem e adicionar aqui o arquivo, e aí a partir dele, né, eu baixei, imprimi e corrigi, tá? Então, como eu falei, tinha datas diferentes, que vai mudar a data, tá? De acordo com a data, é o seu modelo de prova, certo? Então, aqui eu gostaria que vocês conferissem com o gabarito que eu vou passar, para ver se está ok, porque às vezes pode ser que eu me equivoquei e fiz uma correção errada. Então, cada elemento do cálculo aí foi considerado. Você pode não ter tirado os três, né? Valia 30, mas pode ter tirado uma nota próxima aí, tá? Sei lá, 20, 15, né? Se você tivesse acertado alguns dos elementos. Porém, a maioria do cálculo ele é sequencial, tá? Então, se você erra lá no começo, aí você vai errando os cálculos para frente. O que aconteceu aqui é que a gente está em Lucas do Rio Verde, latitude sul, tá? Então, quer dizer o que? Essa latitude ela é negativa. Então, teve gente que fez o cálculo sem pôr o menos, tá? Não considerou que era sul, ok? E o que aconteceu? Por não ser sul, não ser negativo, errou o cálculo. Então, seria esse o gabarito. Até interessante que vocês pausem o vídeo aí, identifique o modelo da prova e copie, tá? Então, tem o modelo 1, que era 15 de fevereiro, modelo 2, 15 de março, modelo 3, 15 de outubro. Aqui está modelo 3, mas é o modelo 4, né? De 15 de novembro, ok? Então, pausa aí, verifica qual que é a sua prova, anota o gabarito e confere se está ok. Beleza? Só então vindo aqui para a aula, tá? Vai falar aí sobre graus, dias e número de horas de frio, certo? Algumas plantas aí, elas precisam de horas de frio para que haja aí, que atuem os reguladores de crescimento, né? Haja um balanço hormonal. Então, elas entram em período de dormência, tá? A partir daí, é interrompido um ciclo e volta a ver o ciclo vegetativo, certo? Então, elas precisam desse tipo de repouso ou de período vegetativo. Então, aí, um exemplo de umas plantas, né? Pera, maçã, uva. Então, são geralmente frutíferas aí, comuns na região sul, que a gente tem produção delas lá. É óbvio que existem mudanças genéticas aí que permitem ter esse tipo de produção em locais de clima tropical, né? Adaptações, uso de estimulantes, então é possível cultivar
Mas de maneira natural, esse tipo de produção não é feita sem ter horas de frio. Então, aí esse repouso, esse período vegetativo aí, ele vai servir para ter um balanço hormonal das frutíferas, né? Essa dormência. E aí também vai indicar, vai dividir aí o ciclo vegetativo e posteriormente vai passar para o ciclo reprodutivo. Para que haja esse ciclo reprodutivo, precisa de um número de horas de frio, para que aí possa se reproduzir e produzir então os frutos. Então é comum, né, que você traga plantas aí oriundas lá do sul para cá, por exemplo, Mato Grosso, e por não ter esse número suficiente de horas de frio, não vai haver produção, não vai ter ciclo reprodutivo. Então, geralmente é dividido em número de horas de frio. Temperatura crítica seriam horas de frio abaixo de 7 graus, né? Algumas culturas precisam, e outras que não são tão exigentes, e tendo um número X de horas de frio abaixo de 13 graus, já é suficiente para ter produção. Então, esse gráfico mostra o seguinte, tá? Que 13 horas, aliás, temperatura abaixo de 13 graus, ó, num dia aí típico lá da região sul, ó, você consegue um número maior de horas no mesmo dia do que se fosse 7 graus, né? Então, no caso, 17 horas aqui, ou seja, a partir das 4:30 da tarde, e aí até umas 8 horas, 8:30 da manhã, a gente tem essas 17 horas aí, cuja temperatura vai estar abaixo de 13 graus. E aí, se a gente falar de número de horas crítico, né, abaixo de 7 graus, ó, então das 9:30 da noite até 6:30 da manhã, seriam 9 horas, tá? Então, quanto mais crítico, quanto mais exigente no número de horas de frio a cultura tem, mais eu vou ter que cultivar elas a latitudes extremas, tá? Então, ou seja, a norte ou sul, quanto maior a latitude, mais eu consigo ter número de horas de frio. Aqui é uma tabela de exemplos, né, de frutíferas exigentes aí, número de horas de frio abaixo de 7 graus. Então tem uma série aqui, ó, frutas comumente produzidas lá na região sul. Maçã, amora preta, kiwi, pêssego, figo, uva, cereja, pera, ameixa, noz pecan. Então tem uma variação aqui da quantidade de horas dependendo aí da variedade, né, que está sendo produzida. A mais exigente que seria do valor máximo aqui a ameixa, né, seguida aqui da maçã, ok? Cereja também, né, tem uma necessidade grande aí de número de horas de frio. Ok, então isso aí estaria relativo ao número de horas de frio. Depois a gente fala sobre constante térmica de uma cultura, tá? O que seria essa constante térmica? Esse foi feito um estudo, na verdade, uma observação, foi feita em 1735 aí, tá? Por um francês. Então, o que ele fez? Ele usou aí a mesma cultura e variedade e ele plantou em diferentes épocas na França, tá? Em diferentes locais. E ele viu que houve uma variação de ciclo da cultura, ou seja, dependendo da época ou da localização que eu plantava na França, o ciclo, ele, né, no caso, o ciclo era mais curto ou era mais longo, tá? E ele verificou, né, como é que a mesma cultura, a mesma variedade, dependendo da época que eu plantar ou o local que eu plantar, vai variar o ciclo. A gente vê isso em todas as culturas, né? Até se fala que quanto mais próximo do Pará, ou quanto mais ao norte, mais rápido é o ciclo da cultura, se eu plantar na mesma época, tá? Então, o que ele observou? Ele observou que tem essa diferença, mas ele somou aí a quantidade de temperatura média em cada dia e viu que isso se tornava uma constante, né?
Ou seja, em determinado local a temperatura média era 25, 23, 24. Ele foi somando, né, dentro do período de produção, essa média de temperatura e chegou a um valor X, que era igual, né, em diferentes épocas, em diferentes locais. Que é a constante térmica, é a quantidade de graus, né, que uma cultura precisa para finalizar seu ciclo. A gente vai entender melhor isso, tá? Nós vamos fazer um exemplo de cálculo que vai facilitar. E aí a gente entra no conceito de graus dia, tá? Seria a temperatura, uma faixa de temperatura na qual a planta tem seu desenvolvimento. Ela vai estar entre a temperatura basal superior e a temperatura basal inferior. O que quer dizer a temperatura basal superior e inferior? Tá? Então, nesse gráfico, isso é mostrado. Ó, observa que seria a taxa de desenvolvimento da cultura. Abaixo da temperatura basal inferior, a planta ela para de se desenvolver. E acima da temperatura basal superior, a planta também cessa o seu desenvolvimento. E aí ela tem uma temperatura ótima aí, ó, mostrada no centro, que seria sua taxa de desenvolvimento máxima. Então, o grau dia aqui, né, ele vai estar influenciado aí de acordo com a espécie, variedade vegetal, tá? E as suas temperaturas basais, superior ou inferior. A temperatura basal, ela pode variar, né, de acordo com o tipo da espécie e também em qual fase fenológica a planta está, certo? Esse conceito de graus dia, ele só pode ser utilizado quando a planta não estiver sofrendo estresse hídrico ou também estiver nutrida, não sofrer ataque de pragas, né? Então, tem que estar ok, o manejo da cultura ela tem que estar ok, não pode estar faltando nada para casar esse cálculo, né, de graus dia, tá? E para as condições brasileiras, o que a gente pode levar em consideração é o seguinte: a gente não tem temperatura basal superior, ou seja, a gente não tem temperatura acima de 45 graus, temperatura média, né? Então, para o nosso cálculo aqui no Brasil, a gente utiliza apenas a temperatura basal inferior. Então, a gente vai fazer uma conta aí, que o grau dia é o quê? Temperatura média menos a temperatura basal inferior, tá? Então, grau dia, temperatura média menos a temperatura basal inferior. Não tem a temperatura basal superior porque não temos temperaturas tão elevadas a ponto de parar com o ciclo produtivo. A planta entra em estado vegetativo em função da temperatura alta. Ok? Então anotem essa fórmula, tá? A gente vai usar ela daqui a pouco. E aí depois a gente tem a constante térmica, que é um somatório de graus dia, tá? Então, tendo essa constante térmica, e aí, vendo graus dia que a gente tem médio, nós conseguimos estimar qual que é o ciclo da cultura. A constante térmica é um valor constante observado para cada cultura, que é o somatório do graus dia, tá? A gente vai fazer um exemplo de aplicação para ficar mais fácil da gente entender, ok? Um exemplo de aplicação. Então, considerando o plantio de uma variedade aí de soja, tá? Eu peguei esses dados num artigo, eu não sei se isso está correto ou não, essa temperatura basal, essa soma térmica, ok? Mas é mais para a gente exemplificar. Então, temos essa variedade de soja aí, considerando que ela foi plantada no dia 28/10, tá? E aí que a constante térmica dessa variedade é de 115 graus. E a temperatura basal inferior é de 14 graus. Está perguntando qual vai ser a previsão para a data da colheita. Então, aqui a gente tem uma tabela aí, ó, com as médias de temperatura mensal. Então, a gente vai iniciar aqui, ó, em outubro, né? O plantio aqui, vamos fazer o grau os dias de mês em mês e ver em qual mês aí vai ocorrer a colheita.
ou a estimativa de colheita, tá? E qual vai ser a quantidade de dias aí de ciclo dessa cultura, tendo com base aí a nossa temperatura média de Lucas do Rio Verde e a nossa constante térmica, ok? Vou passar aqui uma folha de rascunho de cálculo para explicar o cálculo para vocês. Então, aqui estarei uma resolução resumida aí, tá? Do exercício anterior. Então, o plantio se deu aí do dia 28/10, ok? Então, quantos dias aí vai ficar no mês de outubro a cultura? Então, vai ser plantão dia 28, 29, 30, 31. Então, 4 dias no mês de outubro. A gente vai calcular o grau dia e a soma térmica do mês de outubro, tá? Como é que eu faço isso? Ó, vamos aqui para o mês de outubro, tá? Qual que é a temperatura média de outubro? Opa, vamos ver outubro aqui, ó, 26,2. Temperatura basal inferior, que a gente tem da cultura, o exercício nos falou, 14 graus. Então, 26,2 menos 14, 12,2 graus por dia, tá? Como são 4 dias, vezes 4, eu acumulei 48,8 graus no mês de outubro, ok? Beleza, agora vamos para o mês de novembro, tá? Obviamente que não vai encerrar o ciclo aqui em novembro, então vão ficar 30 dias do mês de novembro aí, a cultura no mês de novembro, né? Então vamos lá. Vamos fazer o cálculo do grau dia para o mês de novembro. Qual que é a temperatura média do mês de novembro? 25,3. Temperatura basal inferior? 14. Então são 11,3 graus por dia. Vezes 30 dias, no mês de novembro eu acumulei 339 graus. Vamos para dezembro, tá? Graus dia de dezembro, temperatura média em dezembro, 25,5. Menos a temperatura basal inferior, que é 14, 11,5. Vezes 31 dias. Então acumulou aqui, ó, por dia 11,5 vezes 31, 356,5 graus, né, no mês de dezembro. Mês de janeiro, será que já vai encerrar em janeiro? Vamos lá. Então, temperatura média 25,2 menos 14, né, 11,2, vezes 31 dias, 347,2. Ó, aqui eu não sei se já passou aqui, se já encerrou o ciclo aqui em janeiro ou se vai para fevereiro ainda. Então, eu vou somar o que eu tenho até o momento. Ó. Então, tenho aqui o que eu acumulei em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ó. Então, deu 1091,5 graus. Sendo que a soma térmica que eu preciso atingir é 1150, tá? Então, ainda não atingiu, falta um tanto, tá? Provavelmente esse tanto aí eu vou atingir no próximo mês, o mês de fevereiro. Então, quanto que falta para mim atingir 1150 menos o que eu tenho até agora? Então, falta 58,5 graus. Então, eu vou fazer a conta de fevereiro, ok? Então, em fevereiro, quanto que eu preciso de graus dia em fevereiro? Aqui, 58,5, tá? Temperatura média em fevereiro, 25,2 menos 14. Então, vai ser 11,2 vezes o número X de dias, que tem que dar o que me falta, que é 58,5. Então, 58,5 vezes 11,2 por dia, vezes o número de dias. Vou isolar o número de dias, ó, deu 5,22 dias. Então, mas não tem 0,22 dias, né? Vai ser no período da manhã do sexto dia. Então, aqui a gente coloca 6 dias em fevereiro, tá? Então, no sexto dia de fevereiro, eu vou fechar a soma térmica de 1150, ok? Então, eu vou calculando até aproximar e aí depois eu finalizo. Vamos supor que em janeiro tivesse passado, né? Passou esse valor de 1150. Então, aí eu ia fazer a conta inversa da mesma forma que eu fiz em fevereiro. Em janeiro, eu ia ter um número que falta de graus dia aqui em janeiro
ia dividir pelo tanto que eu consigo por dia e ia me dar o número de dias, ok? Então, nesse caso, ó, faltou, então jogou lá para fevereiro. Então, em fevereiro faltou 5,22 dias. Então, qual que é a sugestão para entender melhor isso? Faça a tabelinha, vai passo a passo, vai montando a conta, vai pausando o vídeo, tá? E à medida que você for fazendo, vai usando a calculadora, e aí vocês vão conseguir compreender isso com mais facilidade. Então, lá no sexto dia aí de fevereiro, a gente até passou um pouquinho a soma aí de 1.150 graus, a nossa soma térmica. Então, o que a gente conclui com isso? Ó, o ciclo da cultura se encerra dia 6 de fevereiro, que é a data prevista para a colheita. O período estimado do ciclo é de 102 dias, né, considerando aquela data de plantio e essa variedade. Tá? De novo, eu achei esse dado num artigo, né? Não sei exatamente se corresponde a um ciclo parecido com essa data ou não, tá? Mas é dessa forma que o pessoal estima o tempo de ciclo para cada região. Então, usando esse princípio aí de soma térmica de graus dias, ok? Voltando aqui, nosso exemplo, tá? Resolvido. E aí depois tem um exercício, ok? Então, uma outra variedade aqui, e aí ele tem uma graus dia diferente, e a data também mudou, olha, foi plantado antes, plantado dia 18, do que o exemplo que a gente usou dia 28, tá? Então, esse exercício aqui vocês vão resolver, e aí vão registrar ele, vão tirar uma foto e vão anexar. Mas aí vai estar aí na sequência, vocês vão ter um formulário com esses dados aqui, e aí o espaço lá para vocês anexarem a resposta, ok? Então, isso seria relativo a graus de soma térmica. Depois a gente vê também como que a temperatura ela influencia no desenvolvimento dos insetos, tá? Então, o ciclo do inseto ele também tem uma soma térmica. Então, consigo estimar o tempo de ciclo do inseto de acordo aí com o grau dia, né, da época do ano. E aí eu sei se o ciclo é mais longo ou mais curto. Então, por que isso? Porque o inseto ele também, o desenvolvimento dele, o metabolismo, é regulado aí pela temperatura, né? Ele não consegue controlar a sua temperatura, então o desenvolvimento do ciclo ele está relativo com a temperatura média. Ele também tem temperatura basal superior e inferior, né? De desenvolvimento. Ele hiberna aí se tiver uma temperatura fora de desenvolvimento dele. Se for muito extrema temperatura, né, então é letal, aí o inseto morre. E aí também de forma indireta a temperatura influencia na disponibilidade de alimentos. Então se eu tiver uma temperatura baixa aí com pouca produção de alimento, não vai ter vegetal para ele se desenvolver, né? Então aí a gente tem aí as temperaturas basal superior e inferior, os insetos também. Então, aí, quando eu estou abaixo da temperatura basal inferior, a gente chega na zona de hibernação. Então, o inseto vai hibernar. E acima da zona da temperatura basal superior, a gente tem a zona de estivação, né? Uma espécie de hibernação que é reversível. E tanto para cima e tanto para baixo, acima dessas zonas de hibernação e estivação, aí são temperaturas letais. Aqui um exemplo, a temperatura basal superior e inferior de desenvolvimento. Aí tem a zona de hibernação, zona de estivação, e aí as temperaturas superior e inferior letal ao inseto. Okay? Então, isso aqui é um conceito que é interessante para fazer controle biológico, planejamento, né? Então, você tendo a média da temperatura aí, sabendo qual que está o estado de desenvolvimento do inseto, você consegue prever quando que vai acabar o ciclo dele. Então, isso aí serve para tomar estratégias, tomada de decisões e estratégias aí de controle biológico. Isso também pode ser utilizado na armazenagem de grãos, né? Você pode ter aí insetos
ou pragas que atacam o grão armazenado e também consegue prever o ciclo, né, dessas pragas, tá? Então, aqui alguns exemplos aí, temperatura basal inferior no caso, e qual que é a soma térmica do ciclo de alguns insetos, ok? Seria essa aula, tá? Que a gente vai ter relativo a graus de soma térmica. Como eu disse, tem atividade para vocês realizar. Caso de dúvidas, eu vou estar à disposição.